pessoal, Guilherme Ferreira Entrevista está de volta e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui em Juiz de Fora. Mas eu vou trazer números da taxa de empreendedorismo no Brasil, que atingiu em 2024 o maior patamar dos últimos 4 anos, passando de 31,6% para 33,4%, segundo o Monitor Global de Empreendedorismo, pesquisa realizada no país pelo SEBRAE em parceria com a ANEGEP e divulgada no começo do ano. O levantamento aponta que 47 milhões de brasileiros estão à frente de algum negócio formal ou informal. Em Juiz de Fora, o cenário segue a tendência do Brasil. Nos primeiros 6 meses de 2025, foram abertas 8.792 empresas, movimentando quase 290 milhões de reais em capital social, de acordo com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a JUSEM. O desempenho supera os resultados do mesmo período dos últimos 4 anos. A minha convidada é Carolina Caneto. Ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, escritora e há 3 anos decidiu empreender no ramo cultural da cidade com a bem-sucedida autoria Casa de Cultura, casa que nós estamos gravando a entrevista de hoje. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma alegria falar com vocês. Carolina, então vamos começar a nossa conversa, a nossa entrevista. Por que você decidiu empreender? Eu não decidi empreender, né? Foi um acaso. Foi necessário empreender para realizar um desejo antigo, um sonho que me encontrou no finalzinho da pandemia. Eu vinha da pandemia, tá presa dentro de casa, que eu já estava me incomodando muito, decidi mudar o rumo da minha vida, então, pedi demissão do meu emprego, escrevi livro, publiquei, me ofereci para trabalhar como estagiária na editora que publicou meu livro, e comecei a procurar uma sala para atender o público, porque é isso que eu desejava fazer. Cuidar de livros de outros autores independentes a partir da minha formação, né, em letras e da experiência que eu tive ao publicar o meu. E nessa pesquisa de salas para alugar, eu encontrei casas antigas. E aí, algumas casas, eu vi a ideia, assim, de um desejo antigo de ter um espaço cultural. Assim, por que não? Chegou a hora. Eu pensava em realizar coisas assim quando eu estivesse muito velhinha. Então, eu assim me digo, porque ou eu envelheci muito rápido, ou chegou antes, assim, essa possibilidade de realizar um sonho. E aí, empreender veio em decorrência disso, mas nunca foi meu desejo. Ter um negócio, empreender, ser dona de nada. E você é feliz hoje com o seu empreendimento? Sim, hoje eu sou feliz com o que eu decidi fazer e com o que eu consegui, junto com muitas outras pessoas, fazer com aquilo que eu desejei. Né? O sonho, ele, ao se realizar, ele é diferente, se transforma. A casa a gente abriu com algumas expectativas. Né? O próprio negócio ele vai caminhando diferente, vai se desenhando, vai se moldando. Então é diferente do que eu imaginei, mas é melhor. Curiosidade e sensibilidade são características que acompanham o empreendedorismo? Ah, sim. Eu acredito que você precisa ser muito desejar conhecer coisas novas, descobrir e ter sensibilidade para entender o seu público, para entender para onde está caminhando o mercado, o que funciona só na sua cabeça, né? Então, eu disse, a gente começou aqui pensando coisas muito diferentes, o que existe na casa hoje. Então, ter essa sensibilidade de olhar para o seu negócio, de olhar para o seu público e de olhar para o mercado também, eu acho que são coisas imprescindíveis da empreendedor. Se você não for curioso também, se você não buscar, procurar o diferente, querer descobrir coisas novas, pessoas novas, parcerias novas, eu acho que fazer mais do mesmo não funciona muito. Sei que você adora Guimarães Rosa e ele tem uma frase lá no livro Grandes Sertões Veredas, o que a vida quer da gente é coragem. Eu simplifiquei a frase para poder fazer a pergunta. Coragem foi o que te moveu
abrir a casa de autoria ou você pensa nessa palavra coragem hoje, 3 anos depois? Hoje, 3 anos depois, eu não imaginava o que eu estava fazendo. Tanto que aquilo mudaria a vida, não apenas a minha, mas de muitas pessoas que passaram por aqui. Quanto que essa casa poderia representar para a cidade. Então, com o passar do tempo, ter dimensão daquilo que eu abri mão, daquilo que eu arrisquei, e que eu arrisco ainda todos os dias, aí sim eu entendi que precisava de coragem. Mas na hora você não percebe, não, né? Você só vai. E essa é uma das minhas frases preferidas. Me lembrou agora, se você me permite, quando eu tive minha formatura de ensino fundamental, oitava série ainda, no colégio que você conhece bem, lá do nosso bairro, na escola pública, e a camisa que a gente fez para formatura tinha essa frase do Guimarães, para ver que a gente é coragem. Lá não fazia ideia do que eu ainda encontraria na minha vida, das coisas que eu faria, enquanto a literatura, que naquele momento para mim era apaixonante, mas era só uma paixão, transformaria a minha vida e faria a minha vida profissional, né? Seria uma base que hoje não está se tornando o meu principal instrumento de trabalho. E é muito legal pensar isso, né? O tanto que a literatura lá me marcou e está aqui de novo presente. Ô, Carolina, por que o mercado cultural é desafiador quando se pensa no empreendedorismo? Eu acredito que o empreendedorismo ele seja desafiador em qualquer área, principalmente a gente quando está começando, quando não tem um conhecimento, experiência, investimento, né? Mas no ramo da cultura é ainda mais desafiador. A gente é um país que não valoriza a cultura. A gente gosta de música, de arte, mas não há recursos para se investir nisso, né? Então, você vai destinar da sua renda, o que você vai usar para cada coisa, da sua vida, isso não é um item básico. Então, comprar livro é mais difícil, vender livro é mais difícil, ainda mais de autor independente. Poder pagar para assistir um músico, poder pagar para acessar espaços culturais, consumir produtos, participar de eventos, isso é difícil para o brasileiro. E eu nunca desejei aqui fazer algo que fosse elitizado, que não pudesse ser acessível. Então, é muito desafiador você conseguir manter algo que é cultural, mas que tem essa identidade, né? A gente não é um espaço comercial, a gente é um espaço cultural, mas que tem identidades comerciais, que precisa se manter. Essa balança é muito desafiadora. Você falou na questão comercial. Como, na sua opinião, a Casa de Cultura, a autoria Casa de Cultura, ela contribui com o comércio e com a economia da nossa cidade? A gente aqui abrange alguns segmentos diferentes, né? Então, a gente tem eventos sobre música, a gente tem bate-papos de diversas áreas da cultura, de saúde, de empreendedorismo, de arte, de literatura. A gente tem os eventos literários, a gente vende livro de autor independente, a gente tem a editora que produz livro de autor independente, a gente tem um pequeno café. Então, tem vários parceiros e vários segmentos que são abrangidos pelo nosso espaço. Então, meio que a gente faz alguma coisa circular ali, né? Então, o meu café, quem me fornece produtos são pequenos empreendedores também, de sua maioria mulheres, que fazem produtos muito caseiros, artesanais, em pequenas quantidades. Então, isso é uma coisa que a gente faz questão. Acho que é uma contribuição porque a gente acredita e para a economia local. O autor que publica livro comigo, ele também pode vender o seu livro aqui na casa. Então, eu recebo deste autor, mas eu também consigo dar para ele algum retorno sobre o que ele investiu. Então, tanto nas parcerias que a gente faz para oferecer os produtos aqui na nossa casa, quanto também para divulgar o trabalho dessas pessoas e fazer com que seja acessível o que a gente oferece, que outras pessoas possam consumir, contratar. Eu acho que essa é uma contribuição que a gente tem para a economia local do pequeno, sabe? Aqui na casa eu sempre penso muito nisso. Tudo que eu vou fazer é para o pequeno, para o pouco,
é para uma pessoa, não é para 100 pessoas. E eu acho que essa contribuição, que ela é pequena, que ela é mais individual, ela faz diferença na vida dessa pessoa. Então, não temos uma participação expressiva em quantidades, em números, mas para todas essas pessoas que nos encontram aqui, sejam clientes, sejam parceiros, sejam fornecedores, consumidores, a nossa contribuição, eu acho que é significativa. Ô Carolina, o seu amor por Juiz de Fora foi decisivo para que você empreendesse no ramo cultural e transformasse a autoria em uma referência na nossa cidade? Tão interessante você me perguntar isso. Mas eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela nossa cidade. Eu amo conhecer outros lugares. Eu amo estar em trânsito, mas voltar é muito bom. Nunca tive desejo de morar em outro lugar. E eu sempre quis que a minha cidade tivesse algo de especial. Eu sempre quis deixar algo aqui. Um sonho, assim, meio de utopia, meio de ideal. Então, pensar que a gente pode deixar aqui algo diferente que eu não tinha encontrado ainda na minha cidade e saber que as pessoas nos consideram mesmo um espaço querido, um espaço de afeto, de acolhimento, isso não tem preço e isso é pensar em cada detalhe que a gente coloca aqui na casa. Para que as pessoas queiram ficar, para que as pessoas queiram voltar, para que as pessoas se sintam bem. O que mais a gente deseja aqui na casa é promover bons encontros entre as pessoas, entre a literatura e as pessoas, entre o público e o artista, e muitas vezes a pessoa com ela mesma se reencontrar, se reconectar, um momento, um espaço só para ela. Então, esse meu amor pela cidade, achar que a nossa cidade é única, que as nossas pessoas são únicas, eu acho que isso tem muito, com todos os pedacinhos aqui da nossa cidade. 3 anos de autoria. Como a sua casa dialoga com o público de Juiz de Fora? Caramba, eh, eu conheço o público da casa. Eu sei o que os meus clientes gostam. Então, eu ofereço para eles algo personalizado. E eu penso que esse seja o melhor diálogo que eu posso ter construindo. Saber o que as pessoas querem e poder ter o que elas querem. Mostrar para elas coisas dentro do que elas gostam, que elas não estão descobrindo em outros lugares, que elas não estão conseguindo acessar. Então, eu vejo fora, tem uma produção cultural e uma produção literária intensas. Muitos artistas, muitos autores independentes que precisam de espaço para mostrar o seu trabalho, que precisam de apoio para produzir o seu trabalho de maneira profissional, que precisam encontrar o público. E a gente vai oferecendo isso. Então, no meu dia a dia aqui, o mais fácil é prestar atenção. As pessoas, o que elas estão querendo, o que está acontecendo, o que ainda está faltando, você pode não saber o que está faltando no seu, está faltando para você. Então, se eu posso procurar alguma coisa que vá complementar, te oferecer uma experiência melhor, um trabalho mais profissional, é o que eu vou buscar. Então, acho que a gente dialoga dessa maneira, oferecendo o que tem de diferente. Eu tenho uma livraria, não é fácil vender livro. Não posso competir com grandes livrarias. Mas o meu público já sabe. Se precisar de um livro diferente, é aqui que ele vai encontrar. Se precisar de um livro de um autor da cidade, é aqui que ele vai encontrar. Se precisar de um presente personalizado, ele vai conversar aqui, a gente vai indicar um livro bom, um presente especial, que não vai ser achado por aí. Então, trazer o que é diferente, o que é nosso e o que combina mesmo com o público. Eu acho que esse é o nosso diálogo com a cidade, com a nossa. E para a gente encerrar a nossa conversa, diga, por favor, uma frase e uma definição para essa pergunta que eu vou fazer Ai, ai, agora. ai. A autoria Casa de Cultura é. Um lugar onde eu possa contar meus amigos, meus discos e livros. Nada mais. Carolina, quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade por parar seus compromissos e conversar comigo por esses minutos. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouquinho mais da minha casa com você, com o seu público. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. E ao público que sempre me acompanha pelo YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou dessa conversa,
dê o seu joinha na entrevista e, por favor, inscreva-se no canal. Nós voltamos em outra oportunidade. Um abraço e até lá.